5. O título diz assim, a obra do Espírito Santo. Então nós vamos conhecer a obra do Espírito Santo. Porque muitos querem conhecer a Jesus, querem conhecer Deus, sem conhecer o Espírito Santo. Como trabalha o Espírito Santo de Deus, né? Então, primeiro, nós vamos ver que é o Espírito Santo que vai nos ensinar o que devemos e fazer, só que ele não vai nos obrigar. Mas, quando você começa a bater de frente com o Espírito Santo de Deus, você está batendo de frente com Deus. E quando que a gente bate de frente com o Espírito Santo de Deus? Quando você sabe da verdade e começa a brigar e lutar contra essa verdade. Por exemplo, quando se tem um texto na Bíblia falando de um determinado assunto, mas você não tem outro texto, e na verdade não vai existir outro texto, e você começa a brigar com aquele texto e com aquela pessoa, que aconteceu com Jesus. Então você começa a brigar com o Espírito Santo de Deus. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que você está se afastando de Deus, da presença de Deus, né? Então aqui no versículo 5, João 16, versículo 5 fala a obra do Espírito Santo. Então nós vamos conhecer agora a obra do Espírito Santo. Nós conhecemos, Jesus prediz perseguições. O que é perseguições quando você é cristão? Serão expulsos, muitos não gostarão. Agora nós vamos conhecer a obra do Espírito Santo. Assim diz o Senhor. Versículo 5. Agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou. Jesus dizendo, falando para os apóstolos e discípulos, né? E nenhum de vós me pergunta para onde vais, né? Então, aqueles discípulos eles precisariam saber para onde vão e para onde vai Jesus, né? No versículo 6, Jesus diz, sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Então você vê que Jesus ali era Deus, ele sabia o que estava acontecendo no coração daquelas pessoas, daqueles apóstolos, discípulos, né? Versículo 7. Todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Então Jesus falou, é para o vosso bem que eu parta. Ele sabia de tudo, até da morte, da ressurreição, de tudo, porque Jesus é Deus. Então aqui, a gente vai conhecendo aqui a obra do Espírito Santo. Isso é importante para nós? Sim. Por quê? É o Espírito Santo que está dentro de nós. É ele que nos convence de tudo aquilo que é errado e nos ensina a entender a palavra onde tem dúvida, né? Aqui a gente parou aqui a obra do Espírito Santo. Agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais. Sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Versículo 7 de João 16. Todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Então foi uma promessa de Jesus, que é o Espírito Santo. Quando você é batizado, aceita Jesus, é batizado, o Espírito Santo desce sobre cada um de vós. Mas ele vai tentando convencer você do pecado, né? E da justiça. Mas quando você fica resistindo a ele, aí você começa a bater de frente com Deus. Aqui nós estamos entendendo a obra do Espírito Santo. Quando então ele vier, convencerá o mundo
do seu pecado e da justiça e do juízo. Então, quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, ele te convence. Convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, pecado, justiça e juízo leva à morte. Se caso não souber, né? O que é pecado, o que é justiça e do juízo. Então, por isso que a gente entende de justiça o que é justo, né? O juízo de Deus que vai vir sobre a terra. Por que nós sabemos? Porque o Espírito Santo está nos guiando. Então, é uma palavra maravilhosa. Agora, quando nós, na verdade, não conseguimos entender isso, na verdade, o Espírito Santo não está dentro de nós. Ah, mas eu sou cristão. Não, tem os falsos cristãos também, porque tem os falsos pastores, então tem os falsos cristãos também. Né? Então,